Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui para a gente fazer uma revisãozinha sobre artrópodes e insetos. Vocês, antes de sairmos de férias, vocês assistiram uma aula sobre este tema. Então, agora eu vou fazer uma revisão para vocês tirarem as dúvidas após isso, certo? E também já fiz uma correção dos exercícios sobre este tema. Então, vamos lá. Com essa aula, a gente vai responder o que são artrópodes, para que servem, onde podem ser encontrados. Então, todas essas respostas a gente vai ver a partir de agora, tá, pessoal? Então, os artrópodes, eles apresentam algumas características gerais, tá? São animais invertebrados, possuem patas articuladas, possuem o corpo geralmente dividido em cabeça, tórax e abdômen, e algum deles pode haver a fusão da cabeça com o tórax, então o corpo sendo dividido em cefalotórax e abdômen, tá, pessoal? Então, continuando aí nossa aula. Possuem um esqueleto externo, chamado de exoesqueleto, constituído de quitina. Aqui eu gosto de cantar aquela musiquinha para vocês chegarem à conclusão que o esqueleto é externo. Aquela musiquinha da barata. A barata diz que tem 7 saias de filó. É mentira da barata, ela tem uma só. Ela tem uma só. Depois fala assim, ó. A barata diz que tem um anel de formatura. É mentira da barata, ela tem cascadura. Ela tem cascadura. Essa casca dura faz referência, então, ao exoesqueleto externo destes animais, tá? E esse exoesqueleto, ele é rígido porque ele é feito de quitina. Então, ele tem a função de proteger o animal e evitar a desidratação deste animal. São os animais mais numerosos em variedade de espécies, podem ser terrestres ou aquáticos, são divididos em 5 grupos: insetos, crustáceos, aracnídeos, quilópodes e diplópodes. Apresentam também o sistema digestório completo, que vocês já sabem o que é este sistema digestório completo. O sistema digestório completo é um sistema digestório formado por boca e ânus. Então, lembre-se, na nossa escala evolutiva, os primeiros animais a apresentarem o sistema digestório completo foram os nematelmintos, com a presença de boca e ânus, tá? Continuando. Então, artrópodes são, o nome do filo vem de animais que apresentam um corpo segmentado, apresentam um exoesqueleto e apêndices articulados. Então, o corpo é todo segmentado, as patas são segmentadas, o que permite ao animal uma maior agilidade. Então, eles têm essas patas, conferem ao animal uma locomoção eficiente, ajuda na captura de alimentos e também na defesa. São os animais mais abundantes do planeta, possuem grande variedade de formas e assimetria bilateral, tá? Então, para que serve esse exoesqueleto, pessoal? Esse exoesqueleto ele é impermeável e resistente. Então, pode ser de quitina e de cálcio, serve também para revestimento e proteção e evita desidratação. Então, isso é uma vantagem adaptativa desse animal. Só que, como ele é rígido, ele não permite o crescimento contínuo do animal. Então, para que o animal cresça, é preciso que ele passe por um processo de muda ou de equidise, que corresponde à troca do exoesqueleto, permitindo então o crescimento do artrópode. Então, durante a troca do exoesqueleto, o animal ele fica suscetível a predadores, então ele fica sensível, ok? Peraí, pessoal, quero voltar um pouquinho naquele slide
do gráfico. Então, aqui tem um gráfico que corresponde ao tamanho do corpo do animal e o tempo de desenvolvimento. Então, e o período da muda do animal. Então, aí tem o período pós-muda. Então, ele troca o exoesqueleto até ele formar outro exoesqueleto para que ocorra o crescimento. Então, ele vai trocando ao longo do seu tempo de vida esses exoesqueletos para que ocorra, então, o crescimento. Sistema digestório completo, que eu já havia falado para vocês, formado por boca e ânus, são carnívoros e herbívoros, podem ser carnívoros e herbívoros, possuem a digestão extracelular e extracorpórea. Então, vocês já sabem que o que é uma digestão extracelular? É aquela digestão que ocorre fora das células. E a extracorpórea é aquela digestão que vai ocorrer fora do corpo do animal, certo? Apresenta o sistema circulatório aberto, o sangue é incolor porque não ocorre o transporte de gases. Lembra quando eu falei em anelídeos para vocês? Lá em anelídeos a gente tem a presença de hemoglobina. A hemoglobina é um pigmento vermelho que transporta os gases da respiração. Certo? Aqui o sangue é incolor porque não há presença de hemoglobina, então não há o transporte dos gases. Como que é feito esse transporte desses gases? Através de um sistema respiratório ou branquial ou traqueal, o filotraqueal também, né? Um pequeno tubinho por onde entra o gás oxigênio e sai o gás carbônico. Sistema excretor, ele é diferente entre as classes, apresenta um sistema nervoso ganglionar com olhos, pelos sensitivos e antenas. Os olhos dos artrópodes, eles são bem diferentes dos olhos humanos, são olhos compostos, então são formados por pequenos olhos, apresentam antenas e pelos, então, sensitivos. Então, agora a gente vai começar a nossa primeira classe aí dentro dos artrópodes, os insetos. Então, os insetos, eles são artrópodes com maior número de espécies conhecidas. Vivem principalmente em ambientes terrestres, mas também podem viver em ambientes aquáticos. Tem o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. Possuem um par de antenas e a maioria possui asas. Não são todos os insetos que possuem asa, portanto, não são todos que são voadores, tá, pessoal? Então, aqui eu peguei uma abelha, né, o aspecto externo da abelha. Então, a gente tem a cabeça, o tórax e o abdômen, então aí os apêndices articulados, o corpo segmentado. Então, o corpo dos insetos, ele é dividido em 3 partes: cabeça, tórax e abdômen. No tórax, a gente encontra o par de asas, quando existe, e a gente encontra os 3 pares de patas ou as 6 patas. Na cabeça, a gente vai encontrar as peças bucais, os olhos e as antenas, tá, pessoal? Então, ó lá. Na cabeça, a gente tem as antenas, que possuem a função tátil e olfatória. Os olhos, que servem para a orientação do voo ou a localização de presas quando existentes, e as peças bucais, que servem para lamber, mastigar, sugar, dependendo da espécie. Então, na apostila de vocês, tem ali os tipos de peças bucais e a função de cada uma, para que serve, se é para lamber, se é para mastigar, se é para sugar. No tórax, existem as asas, 1 ou 2 pares, servindo para aumentar a adaptação, bem como a fuga de predadores. No abdômen, existe o órgão reprodutor e as aberturas dos órgãos respiratórios, certo? Então, eu vou voltar um pouquinho aqui, que eu gosto também de cantar uma musiquinha. Lembra daquela musiquinha da Xuxa? Então, aqui a gente vai cantar assim, ó. Cabeça, tórax e abdômen, abdômen. Cabeça, tórax e abdômen, abdômen. Olhos, antenas e peças bucais.
cabeça, tórax e abdômen, abdômen. É que aqui a gente não tem como dançar, né? Mas é para vocês guardarem então aí a divisão do corpo dos insetos e o que existe na cabeça, ok, pessoal? Lembrando que no tórax, então, há 1 ou 2 pares de asas e também os pares de patas. Lembrem-se, existem então 3 pares de patas ou um total de 6 patas. Então, aqui alguns exemplos, né, de insetos: borboleta, formiga, abelha, gafanhoto. Então, existem aí vários tipos de insetos, uma variedade enorme com cores variadas. E aí, existem 3 tipos de desenvolvimento desses insetos. E aí, eu quero trabalhar com vocês esses 3 tipos de desenvolvimento. Ok? Então, existe o desenvolvimento direto, a metamorfose incompleta ou desenvolvimento incompleto e a metamorfose completa. Então, a gente vai começar com o desenvolvimento direto. Aqui a gente tem como exemplo a traça. Então, se vocês olharem a imagem e embaixo a gente está escrito assim, ó, do ovo uma setinha direto para o adulto. O que acontece? Do ovo já eclode, sai do inseto já na forma de adulto. Sem passar por processo de metamorfose, ele vai se desenvolvendo até chegar à fase adulta. Então, esse é o desenvolvimento direto. É um desenvolvimento que ocorre sem mudanças drásticas, sem metamorfose. Então, um exemplo aqui, a gente tem as traças. Então, do ovo, eu tenho um pequeno inseto, eclode um pequeno inseto, já com a característica de adulto, e sem passar por metamorfose, ele chega, então, à fase adulta. Então, aqui a gente tem o desenvolvimento direto. Na metamorfose incompleta ou desenvolvimento incompleto, do ovo eclode um pequeno inseto que é denominado de ninfa. Então, do ovo sai a ninfa. A ninfa é um inseto jovem com a forma do inseto adulto, só que ainda pequeno, sem asas. Passa por diversas mudanças até chegar à fase adulta. Então, na metamorfose incompleta, a gente tem ovo, ninfa e adulto. Lembrando que a ninfa, ela é um inseto já parecido com o adulto, só que precisa passar por um processo de metamorfose, por algumas mudanças, para dar origem às asas até chegar à fase adulta. Então, ovo, ninfa e adulto. Gafanhotos, grilos, tá? E outros exemplos aí de insetos que passam por esse tipo de desenvolvimento. E agora, a metamorfose completa. Então, a metamorfose completa, nós temos lá a seguinte sequência. Vamos pegar como exemplo a borboleta: ovo, larva, pupa e adulto. Então, aqui o próprio nome do desenvolvimento já diz que o inseto ele vai passar por um processo completo de mudança do corpo. Então, da fase jovem para a fase adulta, ele passa por um processo drástico de mudança corporal até chegar então à sua forma adulta. Então, do ovo sai uma larva com aspecto de um pequeno verme. Depois, essa larva se transforma numa pupa. Então, ela se fixa e começa a secretar as substâncias para formar o casulo, a pupa. Então, a pupa nada mais é do que o casulo. E aí, dentro dessa pupa, desse casulo, ele fica imóvel, passando, então, por todo o processo de metamorfose. Acabado o processo de metamorfose, esse casulo se rompe e já sai a fase adulta, então, do nosso animal, do inseto, tá, pessoal? Então, vamos lá. E aí, aqui eu coloquei um quadro para vocês falando dos insetos e os seres humanos, tá? Então, há dois tipos de aspectos nessa relação. Então, existem aspectos positivos da relação dos insetos com o ser humano, mas também existem os aspectos, negativos. Então, alguns aspectos positivos dessa relação. As espécies têm papel fundamental na polinização de flores.
Então, o ano passado, muito se falou da polinização das abelhas, da importância das abelhas na polinização, porque sem a polinização não há presença de frutos, por exemplo. Tá? Então, por exemplo, a professora Fernanda, ela trabalhou isso na mostra cultural, do papel fundamental de polinização das abelhas. De certas abelhas, a gente obtém o mel, a gente obtém o própolis. A larva do bicho da seda produz fios de seda utilizados na produção de tecidos. Então, assim, há vários aspectos positivos na relação de insetos com os seres humanos. Alguns aspectos negativos. Muitas espécies atacam plantas cultivadas na agricultura. Então, você vê lá, nuvens de gafanhoto acabando com plantações. Tá? Isso é um grande problema. Alguns insetos transmitem doenças. Então, aqui, a fêmea do Anopheles são hematófilas, transmissoras da malária. A gente pode citar aqui também a fêmea do Aedes aegypti. Vocês já sabem que pode transmitir várias doenças, a dengue, a chikungunya, o zika, né, a febre amarela. Então, assim, existem várias doenças que podem ser transmitidas, então, por insetos. Há insetos que causam prejuízo doméstico, como traças e cupins. Tá? Então, assim, existem relações positivas, mas também existem relações o quê? Negativas, certo? E aqui eu deixei 2 vídeos para vocês, depois vocês acessam. Eu vou deixar a aula para vocês modificarem, então vocês vão conseguir clicar no link e assistir os vídeos, tá? Espero que tenham gostado. Estarei online para a gente falar mais um pouco dos insetos e dos artrópodes, das características gerais dos artrópodes, bem como tirar todas as dúvidas de vocês. Um grande abraço e até a próxima aula. Artrópodes, parte 2. Trataremos dos próximos grupos: crustáceos, aracnídeos, quilópodes e diplópodes. Um beijo!